Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do Intensivo Delphi 2017. Eu sou o Jorge, eu sou programador Delphi e hoje eu venho falar do tema Criar e destruir objetos no Delphi. Falando um pouquinho sobre o Intensivo Delphi, esse ano é a segunda edição, ela vai ocorrer em 3 dias. Vou dar um parabéns aí a todos que fazem o esforço para esse evento acontecer, principalmente para o Túlio. Então, pessoal, eu comecei esse ano a fazer um trabalho assim, eu comecei a ver código de outras pessoas. Eu comecei a trabalhar, comecei a ir em outras empresas e eu vi que tinha uma grande dificuldade dos programadores. Eles criavam um objeto e não destruía o objeto. E no Delphi, a responsabilidade de criar e destruir um objeto é do programador. Se você for ver outras linguagens aí, tem algumas que tem o Garbage Collection. O que é o Garbage Collection? O Garbage Collection, você cria o objeto e não se importa com ele, porque ele vai ter uma espécie de uma limpeza de lixo que ele vai destruir esse objeto para você. Mas, se falando em Delphi, não existe o Garbage Collection, que é uma ferramenta muito bacana, que os arquitetos em algumas linguagens já se preocupou em criar o objeto e você não precisa destruir. Então, falando em Delphi, a gente vai riscar isso aqui e vamos esquecer o Garbage Collection. Então, o Delphi, no início, antes de 2016, era muito difícil de você descobrir, se você criar um objeto, como você destruiu ele. Isso não existia no Delphi antes de 2006. Aí de 2006 para cá, eles criaram o Memory Leaks. O que é isso? Então você consegue no seu projeto colocar esse reporte Memory Leaks, que é uma variável, e você passa ela para true. Ela é booleano, passa ela para true. E quando você compila o seu projeto e cria um objeto e você não destrói, quando você fecha o seu projeto, ele vai mandar uma exceção falando qual objeto que não foi destruído. Então, eu vou explicar para vocês aqui na prática. Nós vamos construir um exemplo do zero e eu vou criar o objeto, eu não vou destruir ele e não vou usar o Memory Leak. Vocês vão ver que não vai dar mensagem nenhuma. Depois nós vamos passar a usar o report Memory Leaks. Aí eu vou criar o objeto e não vou destruir ele, vou mostrar para vocês o resultado e vou mostrar como que eu destruo ele. Logo após, nós vamos criar um objeto com herança. Você vai ver que se você não destruir essa herança, ele vai ficar em memória também. E quando você fechar o projeto, se tiver o Memory Leaks igual a true, ele vai te mandar a exceção falando que qual objeto não foi destruído. E nós vamos criar uma lista de objetos, e nessa lista de objetos nós vamos pegar também e não vamos destruir ele, vou mostrar para você o resultado. Nós vamos criar aqui no Delphi um exemplo do zero, onde eu vou criar um objeto. Então, lembrando que no Delphi a responsabilidade de criar e destruir um objeto é do programador, não da linguagem. Então vamos aqui, ó. No Delphi, eu vou lá em File, New, VCL, Form Application. Eu vou mudar o caption desse meu form aqui, meramente só para didático mesmo. Eu vou colocar aqui criar e destruir objetos. Eu vou salvar esse meu projeto. Eu vou escolher uma pasta aqui, colocar dentro de GitHub aqui. Vou salvar meu formulário principal. Vou salvar meu projeto, The Project, criar, destruir objetos. Então aqui, pessoal, eu vou pegar e vou criar aqui uma unit
Essa unit eu vou salvar essa unit. Vou salvar ela como departamento. Eu vou criar uma classe aqui, ó, dentro do type de departamento. Deixa eu fazer a correção aqui. Departamento é igual a class. Dessa forma eu crio uma classe no Delphi. Public. Vou criar duas properties aqui. Código do tipo integer. E vou criar aqui, ó, property descrição do departamento, que é string. Eu vou dar o Ctrl Shift C e ele vai criar para mim os meus métodos aqui, set, e eu vou ter a minha property aqui pronta. Então nesse exato momento aqui eu tenho uma classe e eu vou colocar um botão aqui, e vou mudar o caption desse botão aqui para criar objeto departamento. Vou salvar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto e não vou destruir ele. Vocês vão ver que não vai acontecer nada, porque eu não coloquei aqui, ó, o report memory leaks. Mas eu vou seguir o exemplo aqui e logo após a gente vai usar ele. Eu vou usar essa minha unit departamento. Eu vou salvar, eu vou criar uma variável v departamento. O tipo dela é minha classe departamento. Eu vou vir aqui agora, ó, v departamento. Ele vai o que? Receber o t departamento ponto create. Estou criando meu objeto. E aqui eu vou fazer departamento ponto código. Vai receber o primeiro código, né? O código 1. E o v departamento ponto descrição vai receber o que? A descrição que eu vou colocar aqui, ó, tecnologia da informação. Eu vou indentar aqui para ficar melhor e vou mandar um show message nesse meu objeto aqui, ó. Eu vou passar primeiro v departamento ponto código ponto toString, usando os recursos novos da VCL. E vou passar aqui, ó, v código, ó, v departamento ponto descrição. E vou compilar o meu projeto. Deixa eu salvar primeiro. Vou compilar meu projeto. E vou criar o objeto, mandou a informação na tela. Eu vou dar um OK e vou fechar o projeto. Não aconteceu nada, porque eu criei meu objeto, não destruí. Isso alocou uma memória, eu não destruí esse objeto. Então, como eu falei, se você usar aquela variável ali, aqui em projetos, useSource, eu vou utilizar ele aqui, ó. Eu gosto de colocar ele aqui, report memory leaks on shutdown. Ele vai receber aqui true, verdadeiro. Então que agora quando eu compilar o projeto, eu vou criar o departamento e mandar a mensagem. Eu vou criar novamente e mandar a mensagem. Quando eu fechar aqui agora, ele está falando para mim que o departamento tem duas instâncias de memória. Não foi destruído. Então, eu quero destruir esse meu objeto. É o papel do programador aqui, ó. Eu gosto de trabalhar assim, então um try aqui. Eu vou indentar aqui.
e vou colocar o V departamento ponto free. Quando eu compilar meu projeto novamente agora, eu vou criar meu objeto e vou fechar. Você viu que ele não aconteceu nada. É a forma correta de trabalhar no Delphi. Vou de novo aqui, eu vou criar e vou criar. Não aconteceu nada. Só para vocês verem aqui, ó, ver sequência do tipo integer. Quando ele entra aqui a primeira vez, ó, antes de eu criar o objeto, ver sequência, vai receber 1. E ver sequência aqui, int, ver sequência. E que agora eu vou usar aqui, ó, ver sequência. Eu vou salvar o projeto e vou compilar ele, ó. Eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui o projeto. Ele não aconteceu nada. Eu vou copiar aqui só para vocês terem uma ideia, para me explicar melhor aqui. O projeto é mais didático, mas para entender melhor aqui, ó, eu vou colocar um contador quantas vezes eu criar o objeto. Eu vou colocar, cancelar aqui, cliquei sem querer aqui. Eu vou colocar aqui no create, o meu formulário aqui, eu vou colocar para ele incrementar aqui, ó. Agora quando eu clicar aqui, ó, criei o primeiro objeto, criei o segundo objeto, criei o terceiro objeto, criei o quarto objeto, não aconteceu nada. Então, se por um acaso eu estou trabalhando lá, deu o meu horário de almoço e eu na minha vontade de almoçar, eu não destruí o objeto. Eu vou compilar o projeto, eu vou criar o objeto uma vez, criar a segunda vez, criar a terceira vez. Quando eu fechar, ele me manda a exceção falando que tem 3 departamentos em memória. Então, como eu disse aqui, no Delphi eu tenho que criar o meu objeto e tenho que destruir ele logo após. Então, eu usando aqui o MemoryLeaks aqui, ó, no projeto, eu colocando ele para true aqui, quando eu compilar o projeto, se tudo tiver correto, eu criar lá, aqui eu estou criando aqui, ó, 5 vezes. Se estiver destruindo certinho, eu não tenho problema. Eu vou aumentar a complexidade aqui agora. Eu vou criar um outro objeto. Eu fiz esse exemplo básico aqui, ó. Eu vou criar um outro objeto agora, onde ele vai ter uma herança. Então vocês vão perceber que se eu tiver lá uma classe pai e na classe filho eu não destruir no método destroy lá o ancestral dela, isso também vai ficar em memória. Esse caso aqui é um caso mais complexo que pode acontecer no dia a dia, uma correria, e a mesma situação, você está na hora de ir embora, você precisa ir embora urgente, e você então precisa fechar fechar o projeto, você vai comitar as informações, mas no dia seguinte você esquece de destruir aquele objeto. Isso pode causar um transtorno. Então vamos voltar aqui no Delphi de novo. Eu vou criar uma nova unit, file new unit, e vou chamar essa unit, opa, meu Delphi deu um problema, file new
Unity. Vou salvar o projeto aqui novamente. Ele acabou com a Unity, está até aqui, mas ele não apareceu para mim. Eu vou cancelar aqui. Eu vou dar um file close all. Não vou salvar. Eu vou abrir o projeto de novo. File new. Unity. Ele agora criou em Unity normal, sem problema. Só vou conferir uma coisa aqui. A Unity departamento está aqui, ok. Então o que eu vou criar aqui agora? Eu vou criar uma Unity aqui, eu vou salvar ela como uma Unity aqui DAO. Só meramente para dar o exemplo aqui para todo mundo aqui. Então aqui agora eu vou pegar aqui. Opa, ficou errado o DAO aqui. Eu vou mudar de uma vez para não ficar feio o projeto. Eu posso mudar direto aqui, ó. Já mudou para mim. Eu vou criar aqui, ó, type. Vou criar tDAO. Didático também para vocês entenderem que eu vou criar ele como uma classe par. E eu vou criar aqui, ó. Vou ter que fazer user aqui, users. Eu acho que é system. Ponto, não é system não, é firedark ponto comp ponto client, se eu não me engano é esse aqui mesmo. Deixa eu compilar para ver se é isso mesmo. Ok, é isso mesmo. Ponto client, já vou explicar por quê. Eu vou criar aqui em private aqui, privado, um fQuery que é do tipo tfd query. Eu fiz o users desse camarada aqui para mim poder ter acesso ao fd query. Então eu vou deixar aqui, ó, em público uma property aqui, ó, fazendo papel para mim encapsular ali, ó, query, que é do tipo que tfd de query. Eu vou fazer um método de leitura aqui que é o usando o query e o write leitura para me ler. Aqui agora eu vou criar dois métodos aqui no projeto. É um projeto para construir e um projeto para destruir. Então eu vou criar aqui, ó, constructor create. E dentro do constructor eu vou pegar o meu fQuery e ele vai receber o que? O tfd query.create. Eu vou passar um new aqui e eu vou criar um método para destruir, um destructor, que é um destroy. Eu vou usar aqui o override para destruir também os ancestral, que toda a classe do Delphi é de ter object. Então eu vou destruir, que ele vai lá no teu object destruir lá também os objetos ancestrais. Muito cuidado com isso aqui, pessoal, que é o que eu estou falando agora. Você pega uma classe filha, que você não dá o override aqui, você destrói o método que dessa classe que não destrói do ancestral, que eu vou mostrar isso na prática agora. Então aqui eu vou criar um método agora destroy aqui. Pode ver que ele trouxe o inHited aqui, que ele vai destruir o objeto da minha classe, o fQuery aqui. Eu vou dar um free nele e ok, vamos ver se compila o projeto, está tudo certo. Se estiver tudo certo, ele vai funcionar na boa. Aqui agora eu vou criar uma classe que vai ser filha dela. Então eu vou criar uma classe aqui, ó, cliente. Então essa classe cliente eu vou salvar, aliás, é uma unit cliente.
E nessa unit eu vou criar a classe. Eu vou criar a classe cliente aqui agora, que é um class. E ela vai o que aqui, ó. Vou fazer o uses aqui agora aqui na interface aqui. E uses de UDAO. Ponto e vírgula, que agora eu vou conseguir acessar o TDAO. Então, essa classe minha cliente, ela é filha de TDAO. E aqui agora, ó, automaticamente essa classe minha, eu já vou conseguir enxergar dentro dessa classe aqui os meus objetos aqui, ó. Então, se eu vim aqui agora em público, vou criar duas propriedades, property. Uma, código, integer, e vou criar uma outra property, que é descrição, que é do tipo string. Ctrl Shift C, ele vai criar para mim. E eu vou colocar dois métodos aqui também, um construtor e um destrutor, ó. Construtor create. Que aqui agora eu posso vir aqui, ó, aqui dentro aqui, e vou colocar aqui, ó, inherited, para ele criar o meu método acima dele. E vou criar aqui, ó, um destructor, destrói. Olha o que eu falei, eu não vou colocar aqui, ó, o override. Quando eu der o Ctrl Shift C, o que acontece? Ele não vai destruir os meus métodos que estão aqui, ó. Então aqui agora, olha só, eu vou colocar um outro botão aqui, um T button, e a gente vai criar um objeto aqui agora com herança. Criar um objeto cliente com herança. Então aqui agora eu vou salvar o projeto, vou fazer aqui o user do meu cliente, e aqui agora, ó, eu vou criar uma variável cliente, que o tipo dela é o QT cliente. Eu vou vir aqui agora, ó, ver cliente ponto, recebe o QT cliente ponto create, e eu vou fazer conforme manda o figurino, ó. Eu vou destruir o objeto, ó, ponto free. Opa, apertei errado novamente, vou salvar. Eu vou vir aqui, se eu não me engano é fileDAC ponto a. Eu não me recordo bem a data, é uma coisa assim, a gente vai ver se a gente já vou lembrar esse aqui, só um minuto, vocês vão, daqui a pouquinho a gente vai ver esse aqui na prática, ó. Vamos compilar o projeto agora, ele vai compilar, eu vou clicar aqui, ele falou, ó, fileDAC dapt, ok, vamos voltar aqui porque eu não lembrava qual uses fazer, agora eu já lembrei, fileDAC ponto dapt. Exatamente esse aqui, ó. Vou salvar aqui agora, vou compilar o projeto. Eu vou criar o objeto, ele já criou o objeto para mim, e agora eu vou fechar, ok? Tudo correu normalmente. Eu vou vir aqui agora em cliente.
Deixa eu só tirar esse aqui um minuto para me ver uma coisa aqui. Vamos compilar aqui novamente. Cliente, vamos criar. Ok, vou voltar aqui agora no form principal. Vamos colocar um breakpoint aqui. Ó, vamos vir aqui agora, ó. E no cliente aqui, eu posso colocar aqui o override. E eu não quero mudar o comportamento do método, então é só colocar aqui dentro mesmo um ltag. Ok, vou salvar, vou compilar. Quando eu criar esse objeto aqui, ó, vou dar o compilar aqui novamente, vou vir aqui, vou dar o F7, F8, ele vai vir aqui, ele vai criar para mim ele aqui, ok, ele criou para mim, e na hora de destruir aqui, ele veio aqui em cima e destruiu aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu compilar aqui, não aconteceu nada. Mas vamos supor que dentro desse meu método aqui, ó, pai, eu não tenho aqui, ó, destruído esse objeto aqui, ó. É uma forma mais complexa, olha só. Na minha classe pai, eu criei o objeto, que é o que? Uma query, que ele é o fd query do Faridac, e não vou destruir ele, olha só. Então, automaticamente, quando eu compilar aqui o Delphi, ó, eu vou criar o objeto, eu criei ele, e quando eu vou destruir ele aqui, ó, eu vou no onDestroy, ele não tem ele aqui, ó, beleza, eu criei o objeto, mas eu destruí na minha classe filho, achando que eu fiz a coisa correta, mas a minha classe pai não está destruindo o objeto aqui, query. Quando eu fechar meu projeto, ó, ele vai me dar uma série de erros. Por quê? Porque o fd query ele já herda de vários. Então, nesse ponto, olha só o tanto de erro que me deu, porque eu esqueci de destruir a query. Vou fazer novamente aqui, vou compilar o projeto. E quando eu criar o objeto aqui agora, eu vou tirar os breakpoints, não preciso mais dos breakpoints. Quando eu fechar agora, não vai me dar erro nenhum. É uma forma mais complexa de falar. Eu tenho o que? Eu vou criar um objeto com a herança. E na herança desse objeto aqui, se eu esquecer de destruir o objeto aqui, ele me causa um problema. Quando eu tenho vários tipos de herança na hierarquia, se eu esqueço de destruir, isso vai causar uma série de problemas para mim. Um exemplo aqui, que é o foco do projeto, que eu estou explicando aqui para vocês, é o seguinte: quando você tem aí um loop aí de 15 mil registros, 20 mil registros, você cria 15 mil registros, se você não destruir, você vai ver a série de coisas que vai ficar alocada em memória ali. Então, o foco é, devido a esse trabalho que eu tenho feito, eu tenho visto muita gente criar o objeto do Delphi e não destruir. Isso na prática, projetos grandes, projetos sérios que você pega para dar manutenção, tem muito desse trabalho. Esse trabalho para destruir os objetos é um trabalho que você tem que ir fazendo e costuma ser longo, porque você não sabe onde está, coloca o report memory leaks lá e começa a ver aonde está dando estouro e começar pegando um por um e destruindo os objetos. Tem casos que você coloca no create o objeto, outro que você coloca no meio do botão. Então, quando você coloca no create do formulário, tem que destruir. Na hora que você fecha o formulário, tem que tomar muito cuidado. Você tem que lembrar de criar e destruir. Eu vou passar mais um exemplo aqui agora, que é o que? Eu vou criar uma lista de objetos e não vou destruir ela. Você vai ver que vai dar uma mensagem, também uma mensagem diferente. Eu vou vir aqui agora no meu form contato, aqui, ó, cliente aqui, ó, e eu vou criar um objeto cliente. Então eu vou vir aqui, ó, file, new, unit. Eu vou criar uma nova unit aqui, eu vou salvar ela como
contato, uma unit simples, do tipo T contato, T contato. Opa, estou criando a classe, né? Então agora eu vou criar aqui no público aqui, ó, duas propriedades, property contato, isso é uma string. Eu vou criar uma outra property aqui também, que vai ser telefone, também vai ser uma string. Ctrl Shift C. Eu vou voltar aqui agora, end, eu vou salvar. O que acontece aqui, ó, eu tenho uma classe, um contato, ó, que dentro dela eu tenho o que? O contato, que é o nome da pessoa, e um telefone. E agora aqui, ó, no cliente, eu vou vir aqui, eu vou usar uma nova classe aqui, fazer o unit da system.generics.collections. Collections. Eu acho que é assim mesmo que escreve. Vamos ver aqui agora. Eu vou criar aqui o F contato, que é do tipo que, ó, T, deixa eu ver aqui, ó, object list, deu certinho, tá vendo? Para mim usar o teu object list, eu tenho que fazer o uso dessa unit aqui, ó, system.generics.collection. E vou passar meu objeto aqui, ó, que é o T contato. Eu vou ter que vir aqui fazer um uso nele aqui, ó, o contato. Aqui agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, como eu estou criando dentro do cliente uma lista de contatos. Então, pessoal, para todos aí que me perguntam, isso aqui é um mestre detalhe aqui, ó. Eu tenho um cliente, dentro do cliente eu tenho uma lista de contatos, então eu tenho uma master detail. E dentro do construtor aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou criar aquela lista ali, contato, ó, que vai receber o que? Um T object list, ponto, deixa eu voltar aqui para me colocar o contato aqui certinho, create. E aqui agora, no onDestroy aqui, ó, eu vou colocar um headpad aqui, por padrão. E aqui eu teria que destruir esse objeto, F contato. Eu teria que destruir ele, ponto free. Mas eu vou fazer de conta que eu esqueci de destruir ele. Então aqui no meu projeto aqui, ó, voltando aqui de novo, eu criei aqui, ó, quando eu criar o meu cliente, eu vou criar a minha lista de objetos, ok? O create dele aqui, ó. E quando eu destruir meu objeto, eu não vou destruir a lista. Então agora vamos preencher essa lista aqui no Delphi aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó. Eu vou fazer aqui um F12, voltar aqui, ó, criar um objeto cliente com herança. Eu vou colocar até um novo botão para ficar mais fácil. Eu acho que aqui, ó, já vai me dar uma mensagem, mas eu vou evoluir aqui. Vamos colar um botão aqui, T-button. E aqui agora eu vou salvar aqui agora como criar um objeto lista. Mais bonito que ele é o contrário, criar uma lista de objetos. Então aqui agora vamos vir aqui, ó, eu vou copiar esse mesmo que exemplo aqui e vou colar aqui, ó. E eu vou preencher meu objeto aqui, ó, cliente ponto código vai receber o que? Primeiro, né? Cliente
ponto Q. Cliente, eu coloquei descrição aqui, eu vou deixar a descrição mesmo no cliente aqui, ó. Vou deixar a descrição, o certo seria razão social ou não, mas eu vou deixar a descrição mesmo. Aqui, ó. Jorge Eduardo. E vou salvar. Aqui agora, ó, ver cliente. Vou ver se eu vou conseguir pegar a lista lá, ó. Contato. Não consegui porque ela não está pública lá, né? Então vamos vir aqui no cliente agora. Eu vou criar uma property, ó. Property. Aqui, contato do tipo ter object list, ter contato. Eu vou criar aqui um para ler, F. Ou melhor, nem preciso fazer assim. Eu vou deixar ele assim mesmo. Eu vou criar aqui um método aqui, ó, que vai ser o obter. Exatamente, o obter aqui. Deixa eu só entender melhor aqui. Eu vou deixar ele assim, vai ficar mais fácil o entendimento, ó. Property, que vai ser o contato, ter object list, ter contato. Vou deixar aqui para leitura aqui o F, contato, leitura é contato. Que agora ficou público aqui para mim, aqui, ó, para me acessar aqui de fora. .add. Então aqui agora eu vou ter que fazer o uso do meu contato, ó. Vou fazer o uso do contato. Eu vou usar o contato aqui uma vez, ver contato 1, que é do tipo T, contato, ok? E vou criar um outro contato aqui, 2, que é do tipo T, contato. Só para vocês verem aqui como é que eu vou criar isso aqui agora. Vou dar 2 enters aqui, vou colocar ver contato 1, recebe o que é T, contato.create, ok? Vou povoar ele aqui, ó, ver contato, vai ser ponto, contato vai ser o que? Vai ser o Jorge, e eu vi contato um ponto telefone, que vai receber aqui, opa, um telefone qualquer. Vou deixar assim, e que agora eu vou preencher a minha lista, ó. E vou copiar aqui novamente aqui, e vou vir aqui colar, vou mudar aqui para 2, e que 2, vou mudar o número do telefone também. Ok, vou salvar aqui, vamos ver se eu errei alguma coisa. Vou compilar o projeto. Compilei o projeto. Eu vou criar aqui agora e vou fechar. Ele vai falar com o T contato. Tem 2 objetos não destruídos, tá vendo? Tipo T object list. Então, se eu clicar aqui 5 vezes, eu vou criar 5 vezes, não vou destruir ele, ó. Vou voltar novamente aqui, vou compilar. Eu vou colocar um breakpoint aqui para entender melhor aqui, ó. Eu vou vir aqui no projeto, vou mandar criar. Ele vai criar para mim aqui agora no F8, ó. Eu vou criar o primeiro contato, carreguei o primeiro contato e adicionei na lista. Vou criar o segundo contato e vou adicionar na lista. E vou dar um free aqui no final, ó. Novamente, ó. Quando eu fechar aqui agora, ele deu aqui, ó, o que eu cliquei 2 vezes. Mas o que acontece? Eu cliquei 2 vezes, mas eu criei esse objeto contato 2 vezes e não foi destruído.
Quando eu vier aqui na classe cliente, ó, no onDestroy, não sei se vocês lembram que eu comentei o método contato aqui agora. Ó. É um exemplo um pouquinho complicado, porque quando a gente trabalha com orientação a objeto, você o tempo todo faz isso. Se eu tiver que fazer um mestre detalhe, no exemplo aqui, eu vou usar um objeto, e nesse objeto meu tem uma lista de objetos. Então eu vou compilar novamente aqui agora. Eu vou clicar aqui, ó. Vou criar uma vez, vou tirar o breakpoint daqui. Ok, vou clicar aqui um monte de vezes, ó. Ele criou, preencheu a lista para mim. E o ter contato aqui tem 10 vezes que não foi destruído. Então, vamos vir aqui agora aqui no cliente. Deixa eu ver aqui quanto eu fiz o free aqui. Vamos colocar o breakpoint aqui para a gente ver se ele está destruindo. Quando eu uso o TObjectList, eu crio um TObjectList aqui. Ok, eu crio um TObjectList e preencho ele. Então, quando eu dou o free na lista, quando eu dou o free no objeto, ele destrói a lista para mim. Isso não aconteceu aqui não. Vamos ver o que está pegando aqui, ó. Vamos lá. Vamos clicar no Create aqui, ó. Create, ó, ele vai criar para mim aqui. Eu vou no F8. Ele criou uma instância para mim. Eu vou preencher aqui, ok. Preencher o código, o nome. Eu vou criar o contato. Contato 1 aqui é o que esse aqui. Adicionei para dentro do meu TObjectList. Agora esse TObjectList meu aqui na lista dele, ele vai ter um item que é o Jorge aqui 111. Vou para próximo da lista e adicionei na lista, ok? Quando eu vier aqui no contato agora, ele vai ter 2 objetos na lista. 1, 0 e 1. Quando eu der o free aqui agora, vamos lá. Ele vai destruir a query para mim. E eu vou vir aqui e vai dar o erro agora. Por quê? Porque ele não destruiu para mim o objeto aqui, ó. Vamos voltar aqui agora, ó. Ele não destruiu o contato. Por que ele não destruiu o contato? Porque eu não coloquei aqui, olha só, o override. Deixa eu voltar aqui novamente. Quando dá o free no cliente, o cliente destrói contatos. Ele não caiu aqui no cliente, caiu direto no pai. Vamos ver aqui, salvar. Vamos compilar novamente, ver se tem alguma coisa de errado. Criar um objeto. Eu vou criar ele aqui. Ok, vamos embora. Adicionei, vamos lá. F7, agora, ó, ele vai destruir agora, ó. Meramente ali, ó, diretivo override, entendeu, pessoal? Então, o que acontece aqui a todos aqui, ó? Esse exemplo aqui é um exemplo mais complexo. Por quê? Porque eu tenho um master detail em resumo. Então, olha só, eu vou vir aqui agora, vou compilar novamente. Eu vou criar o meu objeto aqui, eu vou tirar os breakpoints daqui, ó. E vou tirar daqui também. Ó, eu vou fechar. Ele não tem nada em memória. E eu tô com o meu aqui, ó, projeto ViewSource. Ele é igual a true, tá vendo? Então essa responsabilidade do Delphi, que é um tema assim que eu trouxe aqui, que parece ser simples de criar e destruir objetos no Delphi. Qualquer um falaria assim, esse é um tema assim que é simples, ó. Eu estou fazendo trabalho, eu vou em vários lugares e eu vejo, tem muito problema em cima desse assunto aqui. Parece ser simples, mas é bem complexo. Quando você sai da zona de conforto, vamos falar assim, para todos os programadores hoje, você vai fazer um trabalho um pouco mais elaborado, usar alguma classe, às vezes alguma estratégia de negócio. Se você criar, igual eu fiz aqui, ó, uma lista de objetos e não destruir o objeto, e usando o TObjectList, tem uma facilidade. Por quê?
quando eu destruir o meu objeto, que é o contato, ele vai destruir a lista deles. Por exemplo, aqui no caso aqui, ó, eu adicionei 2 na lista, então ele vai destruir. Se eu usasse aqui o cliente, aqui, se eu não me engano aqui agora é TList, e passasse o genérico para ele, o TList eu teria que dar um for nele, um forinho, e destruir um por um da lista. Então é um exemplo que eu estou passando aqui, por experiência própria. Eu vejo muita gente com dificuldade nesse assunto, então eu deixo aqui agora aqui, ó, esse exemplo para todos aí, e deixo essa pulga para todo mundo avaliar se trata bem essa forma de criar e destruir no Delphi, que eu sendo um pouquinho chato repetindo, a responsabilidade é do programador. E é muito comum, igual eu disse aqui, no horário de almoço, você está programando, ir para casa almoçar, ou no decorrer você esquece daquilo, ou à noite na hora de ir embora. Então, se eu usar essa estratégia aqui dentro do projeto ali do ViewSource ali, ó, usar o report memory_leaks on shutdown igual a true, você vai ficar tranquilo, porque depois que estiver debugando o projeto para você fazer um teste, você vai pegar esse erro novamente e vai destruir o objeto correto. Mas fica muito difícil e muito complicado quando você pega um projeto grande que ele começa a dar muito erro de memória, que não foi destruído. Então, esse foi o tema que eu fiz hoje. E eu deixo aqui, ó, o meu contato aqui, ó, jorgeeduardovrb@gmail.com é o meu e-mail, o meu Facebook, o meu é Twitter. Aqui é o meu canal no YouTube. Eu tenho alguns vídeos lá falando de curso básico de orientação a objeto, MVC no Delphi, curso de REST. Então, pessoal, até o próximo vídeo aí e sucesso a todos.